Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Benoliel e já participei em algumas edições do Rio Gastronomia, o que eu acho uma delícia. E como a gente não pode se juntar ainda fisicamente, eu fui convidado para apresentar essa série de aulas gravadas aqui em São Paulo, no Farol Santander. E para adoçar a nossa passagem pela Terra da Garoa, eu convidei a Tássia Magalhães, talentosa, jovem, under 30, Forbes, gigante, que está à frente de 4 empreendimentos aqui na cidade, mas que toda vez que pode, bate o ponto na cidade maravilhosa. Curtiu? Ficou interessado? Vem com a gente, que a receita de hoje é a cara do Rio de Janeiro. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivo. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça, a chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia hoje. Santander. Tá bonita. Eu, Pedro Benoliel, junto com Stella Artois e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes e brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Beba com moderação. Naturgy. Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento, tem um papel fundamental para o futuro dessa cadeia do alimento. Fala galera do Rio Gastronomia, sou eu, Pedro Benoliel, aqui hoje em São Paulo com a Tássia Magalhães. Ela, pra quem não conhece, chefe paulistana. Paulistana? Do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo, mas Paulista. paulista. Que tem 4 empreendimentos que eu vou contar pra vocês aos pouquinhos. E a Tássia hoje vai preparar... Um curd de limão com manjericão e framboesa. Eu sei que você não sabe o que é curd, porque eu também não sabia, também tá tudo certo. A gente vai te explicar aos pouquinhos. Tá, seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade, eu tô com você até o final. Vamos lá? Vou começar aqui preparando esse curd. Para quem não sabe, curd é um cozido de ovos adicionado de um ingrediente ácido. A gente vai fazer aqui um de limão, mas pode ser de maracujá, laranja. A combinação hoje é um curd de limão com framboesa e manjericão. Vou começar pelo curd. Ou seja, o curd não é francês, ele é inglês. Inglês, isso.
Só pra gente... É muito usado, na verdade, para fazer torta. Então, normalmente a gente faz o curd para fazer a famosa torta de limão. Muito conhecido, como eu gosto bastante, é o curd assado, que você primeiro cozinha os ovos com limão, coloca sobre a massa sablé e depois coloca no forno e assa. Tem uma diferença para esse que é assado do que esse que a gente vai fazer hoje, que é frio. O assado não vai gelatina. Aqui, pra gente dar um pouquinho de consistência, eu preciso usar a gelatina. Para falar um dos ingredientes do curd: açúcar, ovos, gelatina em pó ou em folha, pó é mais fácil de encontrar, manteiga, limão. É isso que a gente vai usar para fazer essa receitinha de curd. Primeiro, água, dá uma hidratadinha aqui na gelatina. E aí a gente vai pro fogão, lembrando sempre cozido. A gente vai colocar numa panelinha o açúcar, os ovos e o limão e a água que está na receita. Eu não uso toda para hidratar. E a gente vai levar para o fogo até atingir 82 graus. Por quê? Porque como é um cozido de ovos, se cozinhar demais, ele talha. O ideal é que dissolva mesmo esse açúcar. Aqui a gente tem um termômetro, eu vou colocar para vocês verem quantos graus vai. E tem que ir até 80. 80, 82, é mais técnico isso, mas não precisa, né? Não é difícil. Às vezes a gente fala, eu tento simplificar, porque às vezes quando coloca muita coisa difícil, a pessoa acaba desistindo de fazer a receita. Eu comecei na confeitaria faz tempo, porque eu queria mesmo ser confeiteira e tudo mais, eu não sou confeiteira hoje, mas eu queria ser confeiteira. E aí eu comecei na confeitaria, fiquei por um tempo na confeitaria, mas ela me persegue a minha vida toda. E hoje, no meio da pandemia, eu abri uma confeitaria com uma padaria aqui em São Paulo. Tudo começou por conta de um bolo de chocolate. Eu entrei na confeitaria e saí da confeitaria, fui pro fogão, mas sempre tomando conta. Então eu já era cozinheira, mas ficava tomando conta da confeitaria. Criava as sobremesas, passava para a pessoa responsável, mas eu fazia essa parte de criação. E aí, acho que 2013, se eu não me engano, 2014, eu sou louca por bolo de chocolate, mas eu não encontrava um bolo de chocolate simplão, assim, sabe? Sem muita frescura, com muito chocolate. E eu falava, vou fazer um bolo de chocolate e coloquei no meu antigo restaurante. E aí foi, tipo, muito sucesso. E aí eu comecei a ver esse bolo, explodiu, todo mundo queria o bolo de chocolate. E aí surgiu o Meg Market por isso, porque na pandemia, isso foi 2013, mais ou menos, 2014. Tive bolo no restaurante, a galera pedia. E aí, na pandemia, eu comecei a fazer o bolo pra galera em casa. Aí surgiu a ideia de ter a confeitaria. E hoje, disparado, o bolo é uma das coisas que a galera mais pede. E a minha ligação com o Rio com o bolo, antes de abrir o Meg Market, eu comecei... Porque eu tenho muitos amigos no Rio. Meus melhores amigos moram no Rio. E aí eu fazia o bolo aqui e virou uma loucura. Aí veio o Dia das Mães, Páscoa, aquela coisa de chocolate. Aí a galera do Rio falava, Tássia, mas e pra galera do Rio? E pra galera do Rio? Aí eu comecei a colocar 50, 60 bolos no carro e levar pro Rio de Janeiro. E até hoje a galera pergunta, Tássia, não vai ter bolo no Rio? Tássia, cadê o bolo no Rio? Ó, a gente tá com 54. Eu não encosto, tá, o termômetro no fundo, que é realmente pra pegar o líquido só. Mas é bem rapidinho. Aqui eu tô com o fogo mais baixo e ele vai mesmo cozinhando sem agressividade, né, do fogo alto. E aí então não talha. Quem tiver um fouet em casa pode usar um fouet também, mais fácil, não tem problema nenhum. Mas uma espátula, colher, não desista se não tiver um fouet. Antes de colocar a manteiga, eu vou dar uma mixada aqui nessa mistura de açúcar com ovos. Ó, aqui a gente já tá com 61, 62, está quase no ponto. Quero acompanhar o processo da manteiga. Tá bom. A gente vai até 80, é isso? Isso. Até 80. Esse daqui também não tem problema de acontecer, que na hora que a gente mixar, ele... É o ovo. Ele sai, é o ovo. As claras ficam aí, né? A gente vê que
Porque o ovo começa a cozinhar depois de 56, começa a cozinhar. 57, Ele já começa a coagular. Então é interessante, porque você tem uma receita que a gente vai tudo contra o que a gente foi ensinado na nossa vida. Que é não deixar o ovo coagular em qualquer situação. Mas como é uma receita de ovos cozidos, ele precisa cozinhar, então pode ele dá rolar essa que coagulação. Sim. Não tem problema. Então de boa. A única coisa que não pode fazer é realmente ele ferver, porque aí ele talha, né? Porque tem muita acidez. Ou seja, vamos bater a 80 e 80 a gente para. Exato. Eu posso cortando a sua manteiga? Pode, por favor. Te adiantando. Aí vou passar essa mistura aqui para um bowl. Fica mais fácil do que numa panelinha, então acho legal isso também em casa. Tá. Essa é a parte mais demorada, eu acho, assim, do processo dessa sobremesa. Depois disso... Não, mas também vai ter um suspiro, pelo que eu entendi. Vai ter um suspiro, um merenguezinho. Que é difícil da gente fazer também no time que a gente gostaria. Sim, sim. É porque, na verdade, o suspiro ele é muito rápido de fazer, porque a gente vai fazer esse merengue com albumina. Então é muito rápido mesmo de fazer. A única parte de etapa dele não precisa ficar mexendo, né, nada disso, mas é que ele vai pro forno e ele demora um tempinho, porque ele precisa ficar bem seco. E o forno tem que ser bem baixinho. Em torno de 70 graus, assim, para ele ficar bem sequinho. Quase desidratando. Isso. Uma outra dica também, na hora de for fazer esse curd, se quiser, antes de colocar na panela, misturar tudo, mixar tudo, aí coloca pra cá também, fica mais fácil de misturar. Bom, chegamos à temperatura. Chegamos, aqui a gente já tem agora na temperatura e na consistência que a gente precisa para dar continuidade. Agora tira do fogo. Tira do fogo. Ok. A gente vai colocar a gelatina que já está hidratada e mixar. Tá. Mixar bem para homogeneizar tudo isso aqui. Vou pegar aqui, ó. Foi. Tirar essa. Ou seja, vai virar um gel. Vai virar um gel. Tá. Ó. Coloquei. Vou mixar aqui. Cremosinho. E aí agora a gente vai colocando a manteiga. Para ficar mais fácil, eu vou mixar com a manteiga, colocando a manteiga na panelinha já, porque a gente tem uma quantidade menorzinha. Mas se quiser passar para um bowl, se tiver uma segurança, não tem problema. Vou colocando aqui a manteiga. Ela não tá derretida, tá firmezinha. E aí vou emulsionando. Ó, dá pra ver que já vai ficando com uma outra textura, vai dando brilho também, porque a manteiga dá esse brilho todo pro curd. Finalizei aqui a parte da manteiga, vou dar a última mixada. Já tô voltando. Opa, última mixada. Ah, tô louco pra ver essa última parte, pra finalizar isso. Cara, é quase uma textura de cremogema. Parece um creme de confeiteiro. Sim. O manjericão vai dentro? Vai dentro. E foi, ó, já tá bem cremoso. Já, como já tá esfriando, né, porque a gente tá mixando fora do fogo, ele já vai pegando essa textura também porque tem a gelatina. E aí com a temperatura baixando, deixa que eu faço pra você. Valeu. Deixa eu limpar minhas mãos, tá cheio de manteiga. Próximo passo. Vamos lá. Então agora vai gelar. Eu não coloco o manjericão nele quente, porque senão o manjericão vai começar a oxidar. Então vai ficar escuro, não vai ficar aquele verde clarinho. Então agora a gente coloca numa forma, numa caixa, num bowl e geladeira. Aí ele vai esfriar, vai voltar já com uma textura bem mais firme. Se quiser dar uma mixada de novo, para deixar ele cremoso, tudo bem. Eu vou mostrar para vocês ele já gelado. Ó, eu vou mostrar aqui, mas tá vendo que já fica firminho. E aí, um pouquinho de geladeira, quando ele abaixar a temperatura mesmo, ele já vai estar numa consistência perfeita.
Então dá pra desmistificar aquela coisa de que curd é super difícil de fazer. A gente nem usou um fouet na hora de misturar, misturei com uma colher mesmo, depois só mixei. O lance mesmo é controlar a temperatura. Agora a geladeira e a gente vai passar para outra etapa da receita. A gente vai fazer agora a geleia de framboesa que usa nessa receita. Então é uma receita montada, dá para montar de vários jeitos. E a gente vai preparar essa geleia de framboesa. Aqui a gente tem framboesa congelada mesmo. Pode ser polpa também de framboesa, não tem problema. Então, framboesa na panelinha. Vou pegar uma colher. Framboesa, pouquinho de limão, tá aí na receitinha. Açúcar. E pectina. Se não encontrar pectina no mercado, pode ser maçã. É uma maçã, a gente faz um purezinho da maçã e coloca no lugar da pectina. E a pectina, ela é encontrada na maçã, nas cascas de algumas frutas, e ela dá essa consistência da geleia mesmo, não deixa escorrer, fica com essa texturazinha de gel que tem nas geleias. O limão é para dar uma acidez. Eu coloco bem pouco limão porque a framboesa já tem um pouquinho de acidez. Então eu coloco um pouquinho. Se não gostar da texturazinha da semente, pode dar uma mixada. Eu gosto dessa textura, então eu vou deixar assim. Quem quiser fazer com polpa também, aí ela fica mais lisinha. Tássia, como é que começou o teu relacionamento com o Rio de Janeiro? Putz, eu sou de Guaratinguetá, né? Que fica bem entre Rio e São Paulo. Uhum. Então eu passei minha infância inteira indo pro Rio, muitos finais de semana. E depois vim para São Paulo, a família do meu pai é de São Paulo, da minha mãe de Guará. E aí vim para São Paulo e fiquei bastante tempo aqui sem quase sair, né? Porque fiquei muito tempo em restaurante. Há uns 4, 5 anos eu comecei muito a ir pro Rio, porque eu tenho muitos amigos no Rio. Uhum. E aí uma das minhas amigas gosta de um pouco de festa, carnaval e blá blá blá. Então aí quando eu tenho uma folguinha no trabalho, eu sempre vou pro Rio e eu tento ir com bastante vezes, porque eu tenho bastante festas. E o Rio de Janeiro, né? Eu amo o Rio de Janeiro. Mas você começou na cozinha através de... Quando é que surgiu a tua história? Conta pra mim um pouquinho. Eu comecei na cozinha, na verdade, na minha casa não tem aquela história de meu pai cozinhar, minha avó cozinhava. Meu pai ainda cozinhava um pouco, mas nem foi por isso. Eu comecei na cozinha por gostar mesmo. Eu era muito fã da Palmeirinha, muito fã da Palmeirinha. Então saía da escola, assistia a Palmeirinha. E aí eu me passei em Direito com 17, mas... Não sei, eu queria muito fazer gastronomia. Aí eu falei pro meu pai, ele me deu um monte de livro, um monte de revista, eu comecei a ler e ele falou, se for isso mesmo que você quer, tranca a matrícula de Direito. Super. Legal. Tranca a matrícula de Direito e bora fazer gastronomia. Aí eu passei, gostei, vim para São Paulo. Assim que eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar. Na época o Jefferson Rueda era o meu chefe, eu comecei a trabalhar com ele. Aonde? No Pomodori. Tá. No Pomodori, comecei no Pomodori, eu fiquei 10 anos no Pomodori, porque comecei como estagiária, depois fui pra confeitaria, cozinheira, subchefe, aí depois eu comprei o Pomodori e fiquei 5 anos de chefe lá do Pomodori. Então eu fiquei bastante tempo em um restaurante. Você fez uma boa escola. Exato. Uma baita escola. Ó, aqui a gente tá com a geleia já pronta, de framboesa, é bem rápido, ela já ganhou a texturazinha. Uhum. E aí, geladeira também. A gente vai resfriar. Tá. E a gente vai para a próxima etapa. Aqui açúcar. Uau. Fica doce, né? Adoro. Aqui a framboesa congelada também, pode ser polpa. Eu uso a framboesa para ela ficar rosinha e ter o saborzinho da framboesa também, nesse merengue. Albumina. E a água. A gente vai bater aqui, usar esse globo da batedeira que tem em casa mesmo. Coloco numa velocidade média. Ó, só foi para dar uma misturadinha ali na batedeira e a gente volta pro açúcar, pra panela, para dar uma dissolvida no açúcar e aí volta de novo pra batedeira. Agora a gente só tem que esperar ele dar aquela dissolvida.
Aqui a gente já, ó, só dissolveu o açúcar mesmo. Coloquei tudo, fogo, dissolveu. E aí, batedeira. E até levantar e virar o suspiro. Aqui a gente já tem o curd geladinho, tá numa consistência, vou pegar uma colher para mostrar. Mas ó, ele tá numa consistência firme. Tá bem gelado. E aí eu vou cortar o manjericão. Se quiser só desfolhar, cortar com a mão, também pode ser, mais rústico. Mas eu vou cortar um pouco do manjericão aqui pra gente misturar nesse curd. Ah, uma outra dica, se quiser usar hortelã, pode usar também, não tem problema. E por que manjericão? Eu gosto muito de manjericão na sobremesa, principalmente com limão. Frescor, né? Gosto muito. Aquela refrescância. Pronto, o manjericão aqui já cortadinho. A gente coloca no curd. Aqui coloquei todo o manjericão já picadinho. Eu não bato muito na faca para não escurecer o manjericão. Só misturar bem. Eu coloquei uma quantidade de manjericão na receita, mas se quiser colocar mais, coloca mais. Se quiser colocar menos. Se quiser fazer sem manjericão, pode fazer também. Está pronto. Vou voltar aqui para o merengue. Vou mostrar como ele tá. Ele tá quase bom, ó. Tem que bater um pouquinho mais. Isso daqui, como que eu faço, tá? Para essa receita. Eu abro ela numa forma com papel antiaderente. Então, a gente usa silpar no restaurante, que é para não grudar, que é um siliconezinho. Mas dá para usar também papel Dover, que é um papel que tem esse plastificado em cima, que é como se fosse papel manteiga. Você coloca e leva para o forno. Esse merengue ele tem que ficar a 70 graus, 80, dá para ficar mais ou menos nessa temperatura no forno. E até ficar sequinho, então depende muito, na verdade, do forno. Então, às vezes, pode ser que o forno oscile um pouquinho, não dá pra, um forno de casa convencional é um pouco mais difícil. Se for no forno elétrico, tranquilo, porque você coloca a temperatura e vai embora. Ele demora umas 2 horinhas assim no forno baixinho. A gente não tem esse tempo, né? A gente não tem esse tempo. Aí eu trouxe ele pronto. Perfeito. Vamos montar então? Vamos montar. Eu trouxe ele pronto aqui, eu abro ele nessa espessura. E aí ele fica fininho assim. Quem achar muito difícil fazer ele desse jeito, abrir, muito fininho, pode fazer que nem suspiro mesmo. E aí monta essa sobremesa de uma outra maneira. Eu vou dar uma ideia de como a gente monta, mas pode montar ela de acordo com a criatividade. Você quer montar aqui algum outro prato? Pode ser aí, pode ser aí. Boa. Aqui eu deixei separado também umas framboesas frescas, que eu coloco na hora de finalizar. Vamos lá. Curd. Eu tô curioso, tá? É bom isso. E como eu não almocei hoje, Isso é bom, isso é bom, isso é bom. eu vou guardar minha planta do doce. Ó, curd. Ele Rende pra caramba, né? Ele rende, né? Ele fica bem cremoso e ele não esparrama. Isso é por conta da gelatina mesmo, dessa seguradinha. Um pouquinho da geleia. Framboesa. Cortei ali. E aí eu coloco por cima esse Ou seja, suspiro. pra quebrar mesmo. Exato, eu quebro todo ele e aí eu vou montando assim para cobrir a sobremesa. E aí quando você corta o merengue, tem ela aqui por baixo.
Eu trouxe uma coisa que eu coloco normalmente nessa sobremesa, que eu faço um pó de casca de beterraba, que eu acho que combina muito porque ele é mais terroso e, na verdade, quando as pessoas comem, as pessoas não sabem que é o pó de beterraba. Não dá pra gente fazer aqui porque tem que... Beterraba. Acha que é framboesa. Exatamente. Só que ele é mais terroso, então ele dá essa quebrada no doce do merengue, na acidez do limão, então acho que combina bastante. Se quiser fazer em casa também é bem tranquilo, é que demora um pouquinho. Tem que tirar toda a casca da beterraba, aí seca ela, dá desidratada e depois mixa e vira um pozinho. Ou seja, mais de 4 horas. Mas algumas horinhas por aí. Ó, aí eu finalizo com esse pozinho de beterraba. E é isso. Gente, eu tô curioso pra comer esse negócio, tá? Você não vai comer comigo, não? Prova aí, me fala se vai estar bom. É pra quebrar mesmo, né? Pra quebrar. É isso. O tamanho da boca do cara. Bom não. Tudo cagado já. Cara. Tá bom? Frescor, acidez, beterrabinha vem para um contraponto gostoso. Adorei. Você não vai comer não, né? Só eu que vou comer mesmo. Não. Beleza, Pode não comer. tem problema. Todo seu. Cara, eu queria te agradecer. Em nome Obrigada. do pessoal do Rio Gastronomia. Obrigada, fiquei muito feliz. Espero que no próximo ano você esteja com a gente presencialmente, se Deus quiser, se tudo der certo. E galera que não conhece a Tássia, segue ela. Dá uma olhada no trabalho dela que é super bacana, tá bom? Beijo, até a próxima, que vem o Rio Gastronomia presencial com a galera de São Paulo junto com a gente. Isso também, aí. Né?